Animais na integração lavoura-pecuária-floresta precisam de conforto térmico, principalmente aqueles criados em regiões de clima quente. Bem-estar é o assunto de hoje na nossa capacitação tecnológica. Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos abordar o conceito conforto térmico e bem-estar animal em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Meu nome é Fabiana, eu trabalho com sistemas de produção sustentáveis, a área de manejo animal e, ultimamente, aqui na Embrapa, eu tenho trabalhado com a área de conforto térmico e bem-estar animal. Nesta aula, nós vamos tentar abordar um pouco os aspectos bioclimáticos da produção de bovinos nos trópicos e quais são essas implicações. Nós vamos também abordar o bem-estar animal e conforto térmico, alguns conceitos, princípios e indicadores e também, por último, as implicações da adoção de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no bem-estar animal. Quando nós pensamos em produção bovina nos trópicos, nós estamos falando de uma área extensa do globo terrestre, aonde nós podemos ver na figura, é compreendida entre os trópicos de Câncer acima e trópico de Capricórnio. Essas são as maiores áreas de produção de bovinos do mundo. Isso traz vantagens do ponto de vista produtivo, pois é possível a produção de bovinos durante todo o ano sem se preocupar com a questão de alimentação, pois é nessa faixa que nós temos grande e abundante produção de forragens tropicais. Porém, por outro lado, nos traz alguns problemas, principalmente devidos aos rigores climáticos, pois é também nessa faixa onde nós encontramos maiores radiações, teores de quantidades de radiação solar e, com isso, problemas relativos ao estresse térmico. Então, a produção tradicional de bovinos a pasto, que poderia nos trazer alguma vantagem comercial por ser o boi de capim tão preferido em mercados muito exigentes como o mercado europeu, ele nos traz, por outro lado, problemas com degradação ambiental e bem-estar. Temas que hoje já são considerados de grande importância, principalmente nos maiores mercados consumidores, naqueles mercados que pagam mais. Com a implantação dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, que é o foco dessa aula, nós temos alguns benefícios em relação ao animal. Quais são esses benefícios? Um dos benefícios mais aparentes é a melhoria da ambiência e do conforto térmico para os animais, principalmente os ruminantes que são criados sob esses sistemas. Nós também temos alguns outros benefícios que já foram abordados em outras aulas, mas que cabe aqui também relembrar, como, por exemplo, aumento do teor de matéria orgânica no solo e melhoria da qualidade da forrageira, a diversificação de atividades na propriedade e ampliação da renda do produtor, a recuperação, a utilização desses sistemas na recuperação de pastagens degradadas, tão comum nessa faixa intertropical como eu já havia mostrado a vocês, rotação de culturas em áreas de lavouras, o apelo sustentável com a produção de alimentos seguros, com sustentabilidade e competitividade, a redução da emissão de gases de efeito estufa e o sequestro de carbono por esses sistemas e também auxiliar na mitigação do desmatamento, evitando-se a abertura de novas áreas produtivas. Então, para a gente entender como esses sistemas eles auxiliam no provimento de bem-estar animal, nós temos que entender o que é o bem-estar animal. Então, o bem-estar animal ele é uma tendência crescente já há vários anos, nos últimos anos, dos mercados importadores de produtos de origem animal, em demandar dos governos padrões mínimos de bem-estar animal nas cadeias produtivas. Hoje,
cada vez mais o tratamento apropriado dos animais nos sistemas produtivos, ele não é mais aceito como uma alternativa de livre escolha. Então, hoje na Europa e nos países onde o bem-estar animal faz parte do sistema produtivo e é valorizado por isso, existem, por exemplo, protocolos de avaliação de bem-estar animal, e esses produtos que foram produzidos sob as normas de bem-estar animal, então provendo maior bem-estar animal aos animais, chegam a ser até rotulados e valorizados por isso, e valorados também. Então, os requisitos de bem-estar animal, eles se tornam características intrínsecas do produto e podem ser convertidos, como eu já havia comentado, em potencial valor econômico. Na prática, como é que nós podemos conseguir prover maior bem-estar animal aos animais? Nesse caso, nós estamos falando de bovinos de corte, mas poderiam ser bovinos de leite, suínos, aves, qualquer tipo de animal criado sob um sistema produtivo, através de pequenas alterações de manejo e instalações. Então, são pequenas alterações no sistema produtivo que fazem com que esse bem-estar animal passe de um estado pobre para um estado rico. Então, o bem-estar animal hoje é considerado uma ciência indispensável no mundo, na produção moderna de alimentos, principalmente se tratando de profissionais que trabalham com interação humanos e animais, no nosso caso, o caso de zootecnistas, de veterinários, e no caso também da produção animal, e deve estar relacionado com alguns conceitos, como necessidades, liberdade, felicidade, adaptação, controle, capacidade de previsão, sentimento animal, sofrimento, dor, ansiedade, medo, tédio, estresse e saúde. Então, são vários os conceitos técnicos, científicos envolvidos e que depois são refletidos no que nós vamos avaliar no sistema. Uma das primeiras pessoas que idealizou o conceito de bem-estar animal foi Brambell, em 1965. Então, ele afirmava que o bem-estar animal é baseado em princípios cujos ideais utópicos, então esses ideais de sentimento, de dor, de estresse, relativos aos animais, eles podem ser utilizados como diretrizes para avaliação das práticas de manejo. Então, através de alguns parâmetros, eu posso dizer se aquele sistema ele segue normas de bem-estar animal. Então, o bem-estar animal de um indivíduo é o seu estado em relação às suas tentativas de se adaptar ao ambiente circunstante. Isso nos lembra muito e nos chama muito ao conceito de estresse, que é a tentativa do indivíduo de se adaptar a algum agente estressor. Nesse caso, é o ambiente. Na prática, como é que nós podemos aferir isso? Com o grau de dificuldade que um animal enfrenta e demonstra para viver aonde ele está. Então, não é possível, diante de todo esse conceito teórico, tem-se o consenso de que não é possível dar bem-estar aos animais. Mas o que eu posso prover são somente recursos para que eles melhorem o bem-estar animal. Nessa foto desse slide, nós vemos um sistema produtivo em LPF com braquiária, Nelore e eucalipto, muito típico aqui do Centro-Oeste, principalmente Mato Grosso do Sul. Então, alguns recursos, nesse caso a sombra, para prover, para melhorar o bem-estar do animal. O bem-estar animal, ele somente pode ser entendido na sua totalidade a partir do reconhecimento dos animais como seres sencientes. O que é um ser senciente? É um ser capaz de sentir. Então, de sentir sentimentos. Quais tipos de sentimento? Dor, medo,
e outros. Por exemplo, o bovino, ele possui alguns tipos de medo. Se nós entendemos quais são os tipos de medo que esse animal possui, nós podemos prover e fazer um tipo de manejo que é considerado um manejo racional. Eu vou evitar que esse animal sinta esses medos que são inatos dele, inatos da característica da espécie. Então, por exemplo, ele tem medo do novo. No caso de um sistema integrado, esse novo ele poderia ser a sombra. Então, a necessidade de se fazer a adaptação desse animal ao ambiente produtivo. Ele tem um medo inato, que é o medo do isolamento. Os bovinos são animais gregários, então eles evoluíram em grupo. Então, se eu isolo um animal, por exemplo, no caso de um confinamento, em baias individuais, esse animal ele vai expressar medo por estar ali fora do comportamento natural da espécie. Ele tem um medo aprendido, por exemplo, no caso de cerca elétrica. Então, quando nós colocamos a cerca elétrica num pasto para dividir pastos, esse animal ele vai aprender que a hora que ele chegar ali, ele vai receber um choque, então aquilo ele aprende, ele tem capacidade de aprender. E ele tem sinais de medo nos semelhantes, ele percebe esses sinais de medo. Por exemplo, quando acontece o famoso estouro de boiada, a fuga coletiva. Então, às vezes, ele não sentiu o medo, mas ele viu os outros, ele percebeu esses sinais de medo nos companheiros, nos indivíduos que formavam o seu grupo. Então, nós chegamos à conclusão, a partir de todas essas implicações e esses conceitos, que o bem-estar animal, ele não é um conceito nem absoluto e muito menos fixo. Então, se hoje, por exemplo, no dia de hoje, os animais possuem bem-estar animal em um certo sistema de produção, pode ser que amanhã, em função, por exemplo, do manejo de transporte, o manejo para se fechar para o animal pré-abate, para o animal ser levado para o abate, eu possa imprimir um mal-estar no animal e não um bem-estar. Então, um bem-estar pobre. Então, por exemplo, aqui na figura à esquerda, nós temos um bem-estar muito pobre. Então, é errôneo dizer que o animal não possui bem-estar, ele possui um bem-estar muito pobre. Conforme eu vou caminhando na linha abaixo, né, eu tenho de muito pobre a muito bom. Então, sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta podem ser considerados por uma série de motivos que nós vamos avaliar, vamos ver na próxima aula, um sistema de produção onde o bem-estar é muito bom. Eu posso ter sistemas de produção com bem-estar neutro. Então, falar que o sistema não tem bem-estar ou tem maior bem-estar é errôneo. Na prática, como é que nós podemos avaliar o bem-estar animal? Através das 5 liberdades. Então, para eu saber se aquele sistema produtivo, como é que eu sei que no slide anterior o sistema à esquerda tinha um bem-estar muito pobre e o da direita tinha um bem-estar muito bom? A partir das 5 liberdades. As 5 liberdades é um consenso internacional proposto por uma federação internacional, aonde, para eu saber se um sistema de produção ele provém maior bem-estar animal, os animais têm que estar livres de fome e sede, têm que estar livres de um ambiente inapropriado, têm que estar livre de dor, lesões e doenças, têm que estar livres para expressar o comportamento natural da espécie e eles têm que estar livres de medo e estresse. Isso vale para qualquer tipo de animal, desde bovinos de corte, de leite, aves e suínos, até animais pet.
Então, esse é um consenso, são conceitos internacionalmente aceitáveis. Então, por exemplo, algumas ações de manejo podem me dar um maior ou um menor bem-estar animal. Elas podem atender a uma, duas ou mais liberdades. Por exemplo, se eu tenho uma nutrição adequada e instalações adequadas, em número, em tamanho, isso vale para a sombra também. Então, por exemplo, se eu tenho presença de árvores em quantidade suficiente, em qualidade suficiente, isso nós vamos ver também nas próximas aulas, nos próximos slides, eu posso, por exemplo, livrar o animal de fome e sede através da nutrição adequada e de dor, lesões e doenças. Por exemplo, animais confinados ou animais mantidos, agrupados. Vamos pegar um outro exemplo em aves, né? Poedeiras ou em aves mantidas em gaiola. Então, esses animais têm muito mais chances de ter dor, de ter lesões e de ter doenças. No caso de bovinos, quando nós falamos em instalações adequadas, nós estamos falando de curral, nós estamos falando de caminhão de transporte, mas nós também estamos falando de baias e piquetes. Por exemplo, instalações adequadas também podem prover outras 5 liberdades dependendo do tipo de animal que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, baias, galpões, colchos, bebedouros, presença ou não de sombrite nas pastagens, presença ou não de árvores, no caso dos sistemas integrados, dos sistemas de integração, são capazes de livrar o animal das 5 liberdades, ou seja, são capazes de prover um bem-estar muito mais rico e muito melhor do que com outros manejos ambientais. Então, como eu já havia comentado, a duração do estado de mal-estar ou bem-estar, como queiramos, né? Elas estão ligadas a 2 eventos. Então, eventos agudos ou eventos crônicos. Eu posso ter uma situação de mal-estar ou uma situação de bem-estar muito pobre, que ele é agudo, por exemplo, no manejo, o manejo pré-abate. Eu posso ter uma situação de bem-estar muito pobre no momento do abate propriamente dito. Eu posso ter uma situação aguda de mal-estar quando eu tenho, por algum motivo, algum acidente. Então, algum animal que quebra uma perna, ou algum animal que, por um acaso, acontece algum acidente ali em alguma atividade. Eu posso ter uma duração, um mal-estar agudo no caso de intempéries, de frio ou calor muito intenso. E isso nos interessa particularmente quando nós falamos de sistemas de produção e integração. Eu posso ter uma situação também de mal-estar ou de bem-estar pobre quando na presença de predadores, por exemplo, em sistemas extensivos realizados aqui na região do Pantanal, onde eu tenho a presença do predador, eu tenho a presença de onça e de outros predadores que causam medo no rebanho. Eu posso também ter situações agudas de mal-estar ou de bem-estar pobre e quando há interações hierárquicas, quando há briga no meio do lote, por exemplo, em piquetes ou em baias de confinamento, para estabelecimento de hierarquia. É normal entre os animais. Esses todos elencados são estados de bem-estar pobre agudos, momentâneos. Só que eu também posso ter estados de bem-estar animal crônicos. E aqui cabe ressaltar que alguns deles, principalmente o primeiro nessa tabela, o estresse térmico, é o que nós conseguimos amenizar com grande propriedade em sistemas de integração, principalmente aqueles que nós consideramos completos, ou seja, aqueles com a presença de árvores. Eu também posso ter alguns outros eventos, por exemplo, quando em ocasião de fome ou sede prolongada.
em ocasião de doenças crônicas e também em ocasião de sistemas de produção mal planejados. Se eu planejei errado ou se eu coloquei mais animais do que devia, por exemplo, em baias, ou se eu coloquei mais animais do que eu devia nos piquetes, isso pode ser caracterizado como um empobrecimento do bem-estar animal crônico, ou seja, ao longo de um período.